Hoje vamos falar de histórias reais. Caso de pessoas que afirmam que suas vidas foram destruídas depois de se envolverem com a Goetia. Pode parecer só um ritual, só um sigilo, mas o que começa com curiosidade, às vezes termina em caos. Então sejam muito bem-vindos ao canal Fedra ou Sinistro. O prazer é todo meu em receber vocês aqui. Então hoje a gente vai falar sobre esses casos de pessoas que afirmam ter as suas vidas destruídas depois de se envolverem com a Goetia. Pode até parecer mentira, gente, mas é a pura realidade. Realmente esses casos existem e são reais. Muitas pessoas querem falar pra vocês que, nossa, é bom, é maravilhoso, é incrível, é isso e pororó. Mas não é bem assim que as coisas funcionam. Então vamos lá para o primeiro caso. Jean Paul, rejeição social e sabotagem emocional. Jean Paul fez um ritual para atrair amizades e conexões espirituais. O resultado? Amizades evaporaram, projetos travaram e tudo que ele tentava dava errado. Tentou uma segunda invocação para pedir explicações e sentiu que foi puxado para dentro de um pesadelo. Saía do ritual em pânico, chorando, sem saber o porquê. Disse que nunca mais sentiu paz dentro da própria casa. Isso que é bastante bom ressaltar. Muitas pessoas fazem esses rituais dentro de casa, ou dentro do quarto, dentro de algum lugar. Gente, é muito perigoso isso. Você está literalmente invocando uma entidade do submundo dentro da sua casa, sem nenhum tipo de supervisão. Já é errado você invocar até mesmo com supervisão. Imagina você invocar sozinho depois de você ler vários livros da Goetia e achar que sabe tudo. É bem complicada essa história. Vocês não acham? Você não acha meio arriscado? Ou não bate aquele senso crítico dentro da cabeça? Porque assim, quando a gente vai fazer uma coisa, automaticamente a gente recebe sinais. Não bate, porque assim, a gente recebe sinais do universo da espiritualidade o tempo todo. A todo momento a gente está recebendo esses sinais. Quando a gente vai tomar uma decisão, quando a gente vai tomar um caminho, a gente recebe sinais. Só que são muito sutis e a gente tem que prestar muita atenção nisso. Então, quando você vai praticar algum tipo de magia, algum tipo de feitiço, que você sabe que não vai muito pro lado bom, que você está mexendo com coisas que não são muito bem compreendidas, porque a maior parte das pessoas que mexem com isso não compreendem. Muitas delas romantizam essa prática e não entendem de fato o que é o poder dessas entidades. E muito menos o caos que elas causam na vida das pessoas. Mas é que nem eu falo em todo vídeo. Mas eu uso sigilo, proteções, encantamentos, e piriri, e pororó. Só que, gente, isso não serve muito de nada. Pode dar certo como pode dar errado, independente se você tiver o sigilo certo ou a proteção certa. Pode dar errado. São forças poderosas, gente. Não são qualquer coisa que você está mexendo ali. São coisas poderosas. E você tem que ter consciência disso. Entendeu? Porque senão você pode estar abrindo o mal. A gente também tem o caso do Aleister Crowley, né? Que era um ocultista que depois, no final, ele acabou na ruína, sozinho, doente e deplorável. Ele acabou na ruína. O cara literalmente era conhecido como o maior ocultista, que depois acabou na miséria, doente e sozinho. Então vamos continuando, né? O caso 2 é o servo de um rei goético. O espírito virou o jogo. Uma pessoa decidiu servir a um rei da Goetia com devoção. Por meses, oferecia rituais e palavras de poder. Só que em vez de ajuda, começou a perder tudo: amigos, autoestima, motivação. Disse que o espírito passou a manipulá-lo, usando referências de jogos, filmes e sonhos. Começou a sentir que não estava mais sozinho, nem quando se trancava no quarto. Começou a ouvir sussurros, sentir toques enquanto dormia e desenvolver paranoias. Acabou com crise de identidade, surtos noturnos
e precisando se afastar completamente da prática. Disse que não sabe mais onde ele termina e onde o espírito começa. Para você ver que são casos que vão se aprofundando cada vez mais na ruína. E com certeza ele deve ter feito tudo. E com certeza ele deve ter feito de tudo, usado sigilos, usado proteção, usado várias coisas, mas mesmo assim deu errado. E o caso 3 vem do Reddit. No Reddit a gente encontra vários relatos de vários casos. Alguns são reais e outros são de mentiras. Nem tudo que tá no Reddit a gente pode levar em consideração, porque tem muitas pessoas lá que vivem de fanfic. Então, foi muito bem selecionado esse caso. Eles se alimentam da sua destruição. Num fórum, um usuário desabafou. Esse espírito não são amigos, são parasitas transdimensionais que se alimentam da sua ruína emocional. Ele viu dezenas de casos parecidos, gente que invoca sem preparo e ignora os riscos. E depois aparece com posts gritando socorro, porque algo saiu do controle. Resultado, paranoia, ataques de pânico e perda de conexão com a realidade. Mas ainda assim, que nem ele fala de casos de pessoas que foram praticar sem o devido conhecimento e acabaram assim. Só que também tem os casos das pessoas que praticam, mesmo com tudo bem feito, acabam também terminando com paranoias. Tem pessoas que têm perda da própria identidade, acabam começando a fazer coisas que antes não faziam, começam a se comportar de maneiras que antes não se comportavam. E no olhar dessas pessoas, você percebe uma certa malícia, uma certa maldade, porque a pessoa ela tá assim, dedicando a uma coisa que não é muito boa. E como eu disse, essas pessoas às vezes têm costume de romantizar esses seres, como se eles fossem amigos, gurus emocionais, espirituais, e que como se ele fosse te salvar da depressão, da ansiedade, de traumas, transtornos e tudo mais. Esses seres, eles são muito manipulativos. Você conhece alguém que já se envolveu com Goetia e essa pessoa se transformou da noite pro dia? Então, isso é bem complicado, porque às vezes você fala com uma pessoa e a pessoa do nada ela vira outra pessoa. Ela se transforma em outra pessoa que é irreconhecível. Ela é capaz de tudo, tanto por dinheiro, poder e fama. E sucesso nas vidas profissionais. Como eu te disse, você pode conseguir tudo que você quer. Mas isso vai te custar a um preço, e isso é a longo prazo. Vai acontecendo sem você perceber ou dar conta. E quando você realmente perceber o que está acontecendo na sua vida, já vai ser tarde demais. É muito perigoso, é muito arriscado. Porque é uma coisa que vai acontecendo. Tudo tem uma prática. E logo eu vou trazer também as histórias dos cartomantes. Porque eu atualmente estou aprendendo a jogar tarô, né? Eu acho uma prática bem interessante de se aprender, até porque o que eu me conecto eu me conecto mais com a parte espiritual. E recentemente eu tinha visto um vídeo de umas pessoas falando que você precisa cobrar para praticar tarô, porque senão você pode morrer ou atrair obsessores, porque você não estaria cobrando para estar praticando, porque tudo tem que ter um preço. Só que as pessoas, eu acho que elas distorcem muitas coisas, e logo eu vou trazer um vídeo sobre isso. Porque é muito mais isso daí, é mais um negócio comercial que essas pessoas querem fazer, tipo, eu preciso realmente cobrar porque senão isso daqui pode acontecer isso, entendeu? Tipo, logo eu vou trazer esse vídeo aqui no canal também. Eu acho bem interessante esse assunto. Vamos continuando, né? O caso 4. Vamos para o caso 4. Pesadelos e ataques noturnos. Teve quem relatou sentir puxões durante o sono, vultos, portas batendo sozinha e crises de choro sem motivo. Depois de mexer com sigilos e invocações, a pessoa jurava sentir alguém observando 24 horas por dia. Começou a perder peso, a sentir calafrios, mesmo em dias quentes, e a ter ataques de raiva sem sentido. Uma vez viu uma figura parada no canto do quarto, que desapareceu. Quando tentou gritar, os sintomas só cessaram. Após o exorcismo feitos pela própria família, mesmo assim, relata que até hoje sente uma presença do lado de fora da casa. É isso que eu falo, gente. Mesmo você fazendo o exorcismo, o banimento, a presença ainda pode continuar ali.
não é tão fácil como parece nos filmes e séries, não é? Tipo, não é assim. Que nem, eu sou muito fã de Supernatural. Supernatural é uma série que eu gosto muito, porém, muitas coisas ali são contadas diferentes das histórias originais e muito diferente de casos reais, porque ali é mais uma ficção, então eles meio que distorcem, parece tudo uma brincadeirinha, né? Ah, nossa, eu invoco um demoninho aqui, depois eu exorcismo ele e ele vai pro inferno de novo, mas não é bem assim na prática real. A gente tá falando realmente de pessoas que mexem com isso, achando que vai acontecer da mesma forma que os filmes e as séries. Ou quando as pessoas falam de Lúcifer como se ele fosse o melhor ser da face da Terra. Ele também não é de todo ruim, mas também não é de todo bom. E não foi só porque ele enfrentou Deus, mas sim por causa da ira dele de que ele queria provar para a sociedade que os seres humanos eram corrompíveis. E realmente as pessoas são corrompíveis, né? Infelizmente. E tem gente que já nasce com mal dentro delas, nem sempre é manipulável. A pessoa já tem aquele caráter ruim mesmo dentro dela. Que às vezes eu falo que a pessoa deve ter nascido sem alma. Então vamos lá. Continuando. Eu anotei aqui alguns resumos gerais dos efeitos disso. E aqui vai. O tipo de danos e os exemplos reais nos relatos. Isolamento social, amizades rompidas, sabotagem de relações. Crises psicológicas, ansiedade severa, pesadelos, paranoia, perda de motivação, sensações de vazio, apatia profunda, dependência mágica, obsessão com rituais, sensações de domínio, fuga da realidade, alucinações, distorções do tempo e espaço. E o que eu tenho mais para falar da Goetia hoje para vocês é o seguinte: não é brinquedo, como eu falei já no outro vídeo para vocês. Não é um mod de videogame, não tem fase de reset ou que você vai morrer e vai voltar. Não existe isso, tá? Não é um videogame, não é um jogo. São forças antigas que agem de formas sutis e também perversas. Muitos que vão atrás dessas práticas vão atrás de poder, fama, riqueza, luxúria, desejos. E acabam pagando o preço com a própria sanidade. Se você não tem controle sobre si, esses seres vão ter. E eles vão cobrar muito caro de você. Então pense bem, mas muito bem. Vale a pena abrir um portal se você não tem certeza de quem está chamando? Fica essa pergunta aí pra vocês. Vocês acham que vale a pena abrir esse portal? Chamar algo que vocês não têm certeza do que estão chamando? E se vocês não têm certeza se você vai estar no controle daquilo? Eu não tô aqui pra cagar regra na vida de ninguém. Entendeu? Eu não recomendo você praticar essas práticas, eu não recomendo você fazer isso. Se você quer fazer algo, faça coisas com a natureza, faça coisas com a espiritualidade. Busque práticas saudáveis, porque existe magia saudável, gente. Não precisa você recorrer para tudo de ruim. Até porque a gente pode conseguir tudo aquilo que a gente quer também com a lei da atração. E ela funciona, ela é real. Tudo aquilo que a gente coloca a intenção certa funciona. Desde que ela não seja para o mal, porque tem um preço muito alto para você. Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês nesse dia de hoje e que te ajude de alguma forma a ter mais sabedoria e não brincar com forças que você não conhece. E eu lembrando vocês, se você procura a Goetia fragilizado, com algum tipo de trauma, algum tipo de transtorno, algum tipo de coisa que ainda você não conseguiu lidar dentro de si próprio, você vai ser consumido por ela ao longo do tempo. Porque ali você não tem gurus emocionais, não são seus amigos, não são entidades que vão ter amizade com você. Tenha ciência de que se você entrar fragilizado, você sairá destruído. É por isso que eu não recomendo, mesmo se você tiver bens, a usar, porque os riscos são muito altos e muito caros de se pagar. O porquê que eu faço esses vídeos? Para alertar vocês. Para mostrar o outro lado que as outras pessoas não te mostram.
Qualquer hora eu vou estar até falando também da casa do Senhor. Porque ultimamente a casa do Senhor já não é mais a casa do Senhor há muitas décadas, há séculos, milênios. Tem muita coisa distorcida aí também nesse meio, que não contam e usam para enganar pessoas também. Usam a palavra de Deus também para enganar pessoas. Porque eu vejo às vezes as pessoas falando assim, mas com certeza você é crente. Não é questão, gente, eu não tenho uma... Eu conheço muitas religiões, mas eu não sigo dentro da casa delas essas religiões. Porque ali são mais meios de doutrina mesmo. E eu tenho as minhas próprias leis que eu uso para mim mesmo, tanto para me proteger emocionalmente. E é sobre isso.